Uma grande saudação para todos os meus amigos na internet. Hoje, nesse momento, programa Opinião, nesse dia 10 de junho de 2018. Gostaria de comentar duas coisas. Essa decisão escabrosa do STF, que durante a semana decidiu por maioria de votos que é ilegal colocar uma impressora ao lado da urna eletrônica para que possa sair um extrato do teu voto quando você então lá digitar e votar na urna eletrônica, para que você possa conferir se a máquina realmente registrou corretamente teu voto. E depois outra coisa é censura na internet. Será que vivemos censura na internet? Pois bem, quero comentar um pouco isso também. Bom, o STF, gente, o STF é inimigo do povo? Olha, ele como instituição não é, e não deveria ser, na verdade, nem se considerar essa hipótese de ser um inimigo do povo, ou ser taxado como inimigo do povo. Mas acontece que os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, já há alguns anos, somente vêm tomando decisões contra o senso comum do povo. Ou seja, beneficiando políticos corruptos, libertando presos corruptos, políticos corruptos, legislando, na verdade o STF faz isso, né? Está legislando sobre coisas que não são de sua competência e está sempre querendo meter o pitaco sobre a ordem moral das coisas, como por exemplo o aborto, eutanásia, e também está querendo decidir se o povo brasileiro tem direito ou não de conferir o resultado de um pleito, como por exemplo é o que vai acontecer este ano da eleição presidencial. Ora, eu assisti uma boa parte dos argumentos que os ministros deram nessa sessão em que foi votado a constitucionalidade da implementação das impressoras junto à urna eletrônica. É de dar risada, é triste o que se ouviu. Até um leigo em questão jurídica como eu sabe que, ouvindo aquilo, não conseguia decifrar o que era realmente argumento sério e o que era deboche dos ministros. Ora, um ministro, um juiz do Supremo Tribunal Federal argumentando coisas fúteis, como por exemplo, quem vai levar a impressora, e se a impressora tranca, e se faltar tinta na impressora, e se faltar papel, colocando isso como argumento para corroborar o voto contra a implementação da impressora? Isso é um absurdo. Vivemos em épocas de absurdos que são apresentados como argumentos. E o STF é campeão em fazer isso, está fazendo isso na verdade. E esses ministros que eu digo, esses ministros são sim inimigos do povo. E o que se pode fazer contra eles? Bom, não se pode fazer quase nada contra eles. Porque quem tem, na verdade, alguma possibilidade de fazer algo contra os ministros do STF para pará-los, é justamente o Senado. Senado e Câmara dos Deputados, levantando um processo de impeachment dos ministros. Mas estes atualmente são os que mais têm rabo preso com a justiça. Então o povo é refém.
Nós somos refém. Eu me sinto refém deste STF, dessa Suprema Corte brasileira, que está simplesmente tomando decisões para beneficiar algum grupo de pessoas ou alguma pessoa. Então é triste, na verdade é risível tudo o que acontece naquela Suprema Corte. Tudo. Não existe uma atitude sequer que possa ser levada a sério ou com honestidade. Acredito que se fosse possível fazer uma pesquisa com a população, uma pesquisa com a população brasileira sobre a credibilidade do STF, ela estaria mais baixa do que a sola do sapato. O STF, acredito eu, não sei, não vi nenhuma pesquisa sobre isso, não tem credibilidade com o povo brasileiro. Não tem. E é claro, convenhamos que decidir, analisar questões jurídicas e justiça não é questão de vontade popular. É evidente que não. Mas acontece que o STF ele sempre esteve passando por cima da vontade popular, porque eles, quando querem, eles são a favor da vontade popular, quando interessa a eles. Mas agora, quando não interessa a eles, como por exemplo essa questão do voto impresso, que o povo, muita gente, pelo menos algumas pesquisas que eu andei vendo pela internet, muita gente era a favor, não vi ninguém falando contra, quase ninguém falando contra, a não ser algum outro analista, mas daí era analista político, que já de alguma linha ideológica. E justamente pela maioria das pessoas serem a favor disso, o STF, vendo que talvez alguns ministros, vendo que iriam prejudicar a eleição de alguns companheiros, acabam por tomar essa decisão esdrúxula de barrar e de enterrar uma lei que foi aprovado pelo Senado, que é na verdade quem deve legislar e criar as leis. Não é o STF que decide isso. O STF só julga se é constitucional ou não, e se vai ter algum perigo para a Constituição. Mas que perigo que tem um voto impresso? Porque os argumentos que eles deram são banais. Dizer que vai ser uma atitude inconstitucional colocar uma impressora ali, vai ferir o sigilo do voto. Mas como ferir o sigilo do voto? A pessoa não vai sair mostrando papelzinho para todo mundo. Então é um absurdo, foi um absurdo dos absurdos, foi uma chacota o que o STF fez nessa sessão dessa última semana, que acabou com a decisão, com a lei de colocar uma impressora ao lado, junto às urnas eletrônicas. E além do mais, essas urnas eletrônicas são fraudáveis, sim. São fraudáveis. Um advogado fez uma excelente explanação para esses juízes, que nem sequer deram bola porque ele falou, nem sequer ficaram até incomodados com a sua presença lá e pelo que ele disse, mostrando que sim, foi feito testes e que muitos especialistas fizeram testes e que as urnas têm sim fragilidades e que não podem ser confiáveis. Não podem. Porque, pelo menos eu não confio como cidadão, nunca confiei nessas máquinas. Vamos dizer, mas é um retrocesso tirar as urnas eletrônicas. Bom, fala isso para os Estados Unidos, então, que não usa urna eletrônica. Fala isso para os outros países, como a Inglaterra, como a Alemanha, como o Japão. Eles usam urna eletrônica, por acaso, lá? Vão dizer que o Brasil é um país mais desenvolvido que esses? Por que eles não usam? Já se perguntaram? Então isso que é importante observar. O STF sim é um inimigo do povo atualmente.
pelas decisões esdrúxulas, pelos argumentos fracos, frágeis que usa, simplesmente para impor uma vontade ditatorial sobre a população brasileira. Bem, isso tem muito a ver também com a censura que nós estamos vivendo. A internet está sendo censurada sim, muitas pessoas estão sendo prejudicadas por isso, muitos formadores de opinião, muitas pessoas que estão compartilhando notícias, que estão querendo fazer com que a verdade venha à tona e que não fique escondida, como é o interesse de muita gente. E está havendo censura sim, o YouTube está censurando muita gente, como aconteceu recentemente, o último caso, com o pré-candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro, que teve seu principal canal com mais de 500 mil de inscritos da noite para o dia deletado, e depois voltou, mas voltou com zero inscrição, ele perdeu todos os inscritos. E depois o Facebook também fazendo a mesma coisa, atualmente convocando essas agências repleta de esquerdistas e pessoas lunáticas, cheias de ideologia na cabeça, para tentar coibir falsas notícias. Mas vocês têm ideia de que falsas notícias vão coibir? Aquilo que não interessa, aquilo que não interessa a um grupo de pessoas, aquilo que não estão interessados na verdade, estão interessados só em apagar, deletar e cancelar contas e posts daqueles conteúdos que ferem algumas ideologias, só isso. Não estão interessados na verdade. Então, estamos sim num tempo de censura na internet, uma censura bem explícita, porque esse pessoal está desesperado, e quando se está desesperado se faz tudo até sem esconder, sempre tentando mentir, tentando camuflar, tentando passar panos quentes em cima do que estão fazendo. Estamos sendo censurados, está havendo uma censura assim na internet. Eles não vão cortar a internet de ninguém, evidente, porque daí isso seria o cúmulo dos cúmulos. Não é assim que eles agem. Quem são eles que eu estou falando? Eles que eu estou falando é esse pessoal que já está dentro do sistema, que tem certo poder e que não quer largar o poder, né? Quer fazer de tudo para continuar no poder, para continuar o processo de implementação de um socialismo comunista aqui no Brasil. Então, e isso tem a ver com o STF sim, porque o STF ele não está diretamente ligado a essa questão da internet, mas ele é um grande amigo, um grande braço forte de uma ideologia que está movimentando tudo isso. Então é triste o Brasil estar nessa situação, mas a gente não pode ficar calado quanto a isso, né? A gente não pode ficar calado, o povo tem que se rebelar, tem que não somente ir às ruas, mas persistir, porque é o povo quem tem que decidir o que a sociedade deve ser verdadeira. É o povo que tem que mostrar que aqueles que estão no poder estão lá por causa dele, por causa do povo, da grande massa. Então é isso que tem que acontecer, né? E, bom, vou ficar por aqui, né? Eu só queria comentar essas duas coisas hoje. E sempre lembrando que precisamos, em primeiro lugar, rezar pelo Brasil, para que Deus realmente não abandone o povo brasileiro, né? Apesar de seus pecados, mas não abandone, e que possamos sonhar e ver um Brasil mais justo, mais honesto, mais verdadeiro, mais comprometido com a verdade sendo realizado. E isso vai acontecer com a graça de Deus. Um grande abraço para todos.